Vamos ver como criar gráficos, representações visuais do nosso relatório de desempenho. Ao longo do processo, nosso projeto, vamos preencher o desempenho por cada canal, né? Por exemplo, nesse caso, o Hamper, o Pipeline, né? Que já é o nosso fundo de venda, RD e tudo mais, né? Então, cada mês, mas podemos fazer isso a cada semana, a gente vai preenchendo com as informações, quantos envios, quantas sessões visitadas, enfim, dependendo das métricas que a gente precisa. A ideia de fazer isso no Google Sheet é exatamente não ficar preso a algumas métricas de algumas plataformas mais engessadas, por exemplo, de CRM, que muitas vezes elas não têm as métricas personalizadas que a gente gostaria ver. Então, só que assim, o que acontece? Quando a gente vê isso, fica um pouquinho, não é muito amigável de ver, né? Porque são números, números sobre números, e nem todo mundo tem familiaridade ou até prazer de ler relatórios desse tipo. Então, o que a gente faz? A gente cria gráficos. Olha aqui, é bem mais legal ver isso de forma gráfica. Então, vamos ver como a gente faz criar esses gráficos e de que forma a gente pode personalizá-lo. Vamos criar um gráfico do zero depois, e a gente vê como é que a gente chega aqui. Então, inserir gráfico. Bom, já tem um gráfico aqui, que eu posso colocar onde eu quiser. Por exemplo, coloco aqui, né? Pode aqui colocar em cima do outro. E aí eu começo a ver a primeira coisa, editar gráfico. Eu posso escolher os vários tipos de gráficos que eu tenho, só para, que pode ser tanto em linhas, pode ser de forma em áreas, enfim. Então, obviamente, nós vamos ver aqui as configurações mais básicas, essenciais, e depois, conforme você for pegar familiaridade, for se familiarizar com a plataforma, pode criar as personalizações que quiser. Então, a gente escolhe o gráfico, podemos deixar um padrão, e aqui vem uma parte muito importante. A gente precisa, antes de definir o que a gente vai representar, precisamos definir o intervalo de dados. Ou seja, no nosso caso, seria todas as informações do canal. Então, por exemplo, se for, nesse caso, o Hamper, a gente pega daqui até aqui, tá? Então, seria todo esse canal. Então, como é que a gente faz isso? Vamos ver aqui, botando editar, gráfico, o intervalo, clico aqui, e ele já me dá algumas sugestões, né? Porque ele puxa, tá vendo? Relatório 2020 A1M9, relatório 2020 A1M9. Então, realmente esse aqui. Eu poderia selecionar, né? Que já está selecionado, enfim. Outra forma de fazer, conforme for, sei lá, como esse aqui é um relatório por mês, e aí, obviamente, a gente coloca mais meses, a cada mês tem mais uma coluna acrescentada, ao invés de fazer todo esse trabalho todo mês, eu simplesmente vou aqui e atualizo a coluna. Por exemplo, ao invés de ser, por exemplo, ao invés de ser até M9, vai ser até N9 o mês que vem, e daí vai. Tá? Vou atualizando isso, e aí vai brincando, vai entender, brincando como é que funciona. Tá? Então, o que acontece? De default, ó, parece tudo zoado, mas por quê? Porque de default, o Google Sheet, ele pega as colunas, né? Então, ele meio que pegou essas informações em forma de coluna. Eu preciso falar para ele que as informações, na verdade, que eu quero são pelas linhas. Então, o que eu faço? Eu vou aqui embaixo, coloco alternar linhas colunas, tá? Aí ele já começa, automaticamente já puxou tudo, então o que ele fez? Ele já puxou todas as linhas aqui, ele reconheceu, tá vendo? Usando a primeira coluna como cabeçalho e as outras como dados. É importante observar, antes de seguir, que eu não tenho, pelo menos não sei se pode, mas eu não sei fazer, mas acho que não dá para fazer no Google Sheet, pegar, por exemplo, só essa pequena parte, né? Mas ele trabalha a linha inteira de toda aquela área que eu selecionei, tá? Por exemplo, no Excel eu poderia fazer isso de forma muito simples, só selecionar essa parte e não selecionar essa outra. Então, por que estou falando isso? Porque significa que mesmo que se eu tiver algumas colunas ocultas aqui, o relatório vai puxar, porque as colunas ocultas são colunas que eu não vejo, mas que estão lá. Então, eu preciso saber que todos os dados, a partir da coluna, de todas praticamente as colunas, são puxados. Então, por isso que eu falo desde A1 até
M9, beleza? Então, vamos lá, vamos botar no nosso gráfico. Aí eu preciso definir para falar para ele, o que eu coloco aqui no X? Então, no X eu vou colocar essa aqui, Hamper, certo? Que é essa aqui. Porque Hamper por quê? Porque o canal, e na linha dos canais eu tenho todos os meses, que são, eu quero ver o andamento dos dados ao longo dos meses. Então, eu coloquei isso aqui. Aí, nas séries, ou seja, o que eu quero mostrar no Y aqui, vou ver, posso tirar Hamper, porque já usei aquela linha, né? Sempre pensando, eu vou praticamente escolher as linhas que eu quero que sejam apresentadas, né? Então, por exemplo, nesse caso seria os envios de e-mails entregues, aberturas, a taxa eu não vou colocar aqui, eu vou fazer outro gráfico. Por quê? Porque a gente, quando fala de taxa, fala de porcentagens. Então, não é muito legal, não faz muito sentido eu colocar no mesmo gráfico um valor absoluto, será 3 mil envios e um percentual de abertura de 5%. Aí seria, eu costumo fazer um gráfico só de porcentagem, um gráfico de valores absolutos. Obviamente, uma vez que você entender como funciona a criação de gráficos, né, na ferramenta, você pode decidir fazer uma forma melhor junto com o seu cliente. Então, remover a resposta, taxa de resposta também vou remover, oportunidade. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui todos os envios, os e-mails entregues, aberturas, resposta e oportunidade criada, certo? É que acontece, eu já posso começar a ver um andamento ao longo dos meses. Aí tem duas formas de representar isso. Tem uma forma de representar isso mais clássica, ou seja, cada dado ele é calculado a partir da base de zero. Então, aqui eu tenho um valor mais ou menos de 2.000, enfim, vai crescendo. Ou eu posso fazer uma representação por áreas empilhadas, certo? O que significa área empilhada? Significa que, por exemplo, se eu tenho tantos de envio, as entregas elas não vão começar a ser calculadas a partir daqui, mas a partir dos envios. E depois as aberturas a partir das entregas, daí vai. Por que a gente vai usar isso? Porque usando os dados de forma empilhada, eu consigo ver que o valor total que está aqui, desde zero, é o valor total, digamos, a somatória de tudo. Ele me dá, nesse caso, todos os e-mails que foram, digamos, enviados, que foram tratados pela plataforma ao longo desse período, tá? Sendo que desses e-mails, esses aqui são os enviados, esses aqui são abertos e tudo mais. Então, eu vejo aqui tanto o trend de todos eles, de cada uma das métricas, mas o trend total como um agregado. Obviamente, eu vou poder personalizar. Como é que eu personalizo? Obviamente, toca aqui, e aí tem várias coisas. O mais claro, posso mudar as cores e tal, mas o mais interessante aqui, posso colocar o título do gráfico, por exemplo. Aqui, posso colocar Amper, valores, por exemplo, tá vendo? Aparece aqui, tá? E depois posso mexer até aqui diretamente, tá? Ou Amper, sei lá, taxas. Fica isso. Mais uma coisa interessante é a legenda, né? A legenda é automática, aparece aqui em cima, mas eu posso mudar onde eu quero que fique a legenda. Abaixo, tá vendo? Aparece aqui, pode ser esquerda, enfim, essa aqui você pode personalizar. Tem um monte de outras coisas que você pode personalizar. E aqui uma coisa interessante, a gente pode colocar, por exemplo, os valores, podemos colocar o valor total, então esse aqui seria a somatória de todos os valores incrementais aqui. E é isso, aí o resto tem mais detalhes interessantes que você pode ver conforme você for usando, mas a ideia é primeiramente saber como é que a gente cria esse relatório. Depois a personalização acho que depende da sua necessidade do uso. Uma coisa muito importante, eu já falei disso, mas volto a bater nessa tecla, é aqui. A gente precisa clicar este alterar linha coluna, porque de default o Google Sheet ele pega as colunas, né? Então, se eu não clicar aqui, parece que eu pego todos os valores, mas não consigo chegar em um lugar. Então, esse aqui é um ponto chave. Vamos alternar linha-coluna antes de personalizar o nosso relatório. Eu posso fazer, do mesmo jeito, um gráfico de taxas, né? Como eu falei, as taxas eu prefiro fazer outro gráfico porque a gente está falando de porcentagem. Então, por exemplo, taxa de abertura, como foi andando, taxa de resposta, taxa de oportunidade, e daí vai. Nesse caso,
não é muito indicado fazer um gráfico de áreas empilhadas, né, porque as taxas realmente não dependem uma da outra, né, não é que porque quando a gente envia, eu sei que todos os e-mails tratados, por exemplo, nesse caso, ao longo do período, alguns são enviados, alguns já passaram para fazer entrega e tudo mais. Aqui nas taxas não tem essa necessidade, então eu posso deixar como gráfico de linha. Obviamente eu só mostrei 2 gráficos, tá, mas tem bem mais. A ideia é criar esse gráfico e conforme for, você vai atualizar e adaptar à sua necessidade. Até a próxima. Tchau.